Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Um dos casos mais tristes que eu vi em minha vida. Aconteceu na área do Jabaquara, ali mais para o lado de Americanópolis, Vila Clara. Foi ali que aquele rapaz foi criado. Foi ali que Rosalvo nasceu, cresceu e sofreu. Rosalvo, parece que tem gente que vem ao mundo para sofrer. Às vezes eu paro e me pergunto, por que será? Tem gente que nasce num berço de ouro, sempre tem tudo nas mãos, não merece, mas tem de tudo. Parece que a vida vive sorrindo para aquela pessoa. Mas, em contraposição, tem gente que parece que nasce para sofrer. Que desde pequenino, que desde a mais tenra idade, só vê em seu caminho sofrimento e lágrimas. Foi o caso de Rosalvo. Desde menino negro, menino pobre, menino criado sem uma alimentação muito boa. Rosalvo era aquele menino carente em tudo, carente na comida, carente nos estudos, carente em quase tudo. A única coisa que ele possuiu na vida, e possuiu mesmo, teve mesmo, e se orgulhava disto, era o carinho e o amor de sua mãe. Pobre mãe, pobre Dona Zulmira, uma senhora batalhadora, lutadora, uma mulher que sofria pelos filhos, uma mulher que aturava tudo, que engolia tudo pelos filhos. Eram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Eram 6 crianças que sofriam com a mãe. E sofriam porque o pai era um vagabundo bêbado. Porque o pai não queria nada com o trabalho e só se embebedava. E quando chegava em casa, ainda batia na mulher, ainda maltratava os filhos, ainda queria sua comida quente, queria comida para ele que não lutava, que não trabalhava. Era a Dona Zulmira, que no tanque de roupas ganhava, que no ferro de passar roupa ganhava o sustento para a família. Era dia e noite, aquela mulher trabalhando, era dia e noite, ela cuidando de 6 crianças, e lavando roupa, e passando roupa, e quando a madrugada chegava, a máquina de costura, que não parava. Pobre Dona Zulmira, pobre mulher, lutava e apanhava, porque o marido era daquele tipo machista, machão, que batia e batia bastante. Era ela que sustentava a casa, era ela que fazia tudo, e era ela que apanhava e sofria. Mas ela que se colocava na frente dos filhos quando o marido Cleomar tentava bater numa criança, quando o marido bêbado ia para bater num filho,
ela se colocava na frente. Apanhava mais, apanhava bastante, mas não deixava o filho apanhar de graça. Dona Zulmira. Rosalvo se orgulhava de sua mãe negra. Se orgulhava de sua mãe, que agora, aos 42 anos de idade, magrinha, magrinha, tinha os cabelos todos brancos, bem brancos, sinal de um envelhecimento precoce, sinal de uma vida de choro, de lágrimas, de dor, de derrotas, de sofrimento. Dona Zulmira, com muito sacrifício, ela alimentou 6 crianças. Com muito sacrifício, ela conseguiu sustentar aquele marido bêbado. Porque não foi embora? Como é que pode? Ia sair da onde? Aquela humilde, pequenina casa era num terreno ocupado. Ela ia para onde? O marido morreu. O marido morreu de tanto beber. Não morreu de cirrose, morreu de bebida. Porque doente ele estava, mas quando bebia, brigava. E de tanto beber, de tanta briga, um dia, alguém mais sangue quente, com uma peixeira na mão, o espetou e o matou. Na casa de Dona Zulmira, nem ela, nem nenhum dos 6 filhos, ninguém chorou. A morte do pai não foi uma tristeza, foi a libertação de tanto sofrimento. Mas a vida foi castigando. A menina mais velha, a filha mais velha, se perdeu aos 14 anos e aos 16 se prostituía e foi morta. Um outro filho sumiu no mundo quando era menino. Ninguém nunca mais soube dele. E assim a vida corria. Aos 42 anos, Dona Zulmira era uma velha. Dona Zulmira, ela falava até arrastado. Ela falava, sabe aquele jeito de pessoa que sofreu a vida toda e fala baixinho? Parece que eu nasci só para sofrer. E parecia mesmo. Dores no peito, levada para o hospital do Jabaquara, Dona Zulmira, ela teve um princípio de infarto. Tinha um problema no coração. Os filhos choraram, principalmente Rosalvo. Rosalvo era aquele menino trabalhador, quando podia, quando tinha emprego, quando aceitavam o garoto em fase de exército. O garoto negro e sem estudo, que era difícil encontrar trabalho. Mas ele queria trabalhar. Ele queria trabalhar. Foi ele que socorreu a mãe. Ela ficou internada um dia e saiu. E o médico deu a receita desses remédios para sua mãe. Tem que tomar os remédios, senão ela morre. Voltaram para casa. Os remédios. Comprar. Com quê? Comprar como? Aqueles remédios. Rosalvo saiu com a receita. Rosalvo foi a uma farmácia e pediu pelo amor de Deus, e pediu ao farmacêutico, pelo amor de Deus, me faça fiado, eu não sei o nome do remédio, me parece que era digoxina, algo assim, para o coração, não sei, mas era um remédio
que não era barato. O farmacêutico deu risada dele. Fiado? Como ele poderia vender? Ele vai em outra farmácia, a mesma coisa. Ele tira seu tênis e oferece em troca do remédio. Deram risada. Aquele tênis velho e sujo, quem é que iria querer? Ele para ali na estação Conceição do metrô e fica pedindo para as pessoas: minha mãe vai morrer. Ah, sai dessa, negão. Sai dessa! Isso é velho! Rosalvo. 10 horas da noite. A mãe deu a vida por eles. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele pegou um pedaço de pau, fingiu que era um revólver, colocando em sua cintura. Entrou em uma farmácia. E na farmácia, ele fez o assalto. Ele não queria dinheiro. Ele queria remédio, ele queria aquele remédio. Mas o balconista jogou o dinheiro para ele, ele pegou, saiu. E foi em outra farmácia comprar o remédio. Que remédio? Cadê a receita? Ele havia deixado na primeira farmácia, onde ele assaltou, a receita ali. Ele voltou para casa com o remédio. Ele lembrava o nome. Mas a polícia já o esperava. Quando ele chegava em casa, ele foi pego. Ele foi preso. Sua mãe ouviu aquela gritaria de "para que é a polícia!" Quando olhou pela janela e viu o filho sendo pego, sendo preso, o coração que já estava fraco parou. Dona Zulmira morreu. Rosalvo, levado à delegacia, porque só se soube que a mãe morreu depois. Foi autuado em flagrante por assalto e foi para a cadeia. Só depois de um tempo, seus companheiros de cela, que acreditaram nele, conversaram com policiais dizendo a história dele era verdadeira. Nós entramos na história. Conseguimos a liberdade dele. Conseguimos com um advogado bom que nós colocamos a liberdade dele. E no dia que ele saiu, ele apertou a nossa mão e disse: "Para onde eu vou? Minha mãe está morta. Para onde eu vou? A única coisa que eu posso prometer é o seguinte: eu vou honrar o nome de minha mãe. Obrigado. Nunca mais soube dele, mas tenho certeza que continua honrando o nome de sua mãe." Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Por mais incrível que possa parecer, este é um caso super real. Super real. Que aconteceu agora. Que aconteceu agora, nestes dias, na cidade de Campinas. Getúlio Rodrigues. Getúlio é um homem de 53 anos de idade. Ele não sabia de nada.
ele não desconfiava de nada. Não desconfiava mesmo. E olha que o Getúlio é motorista de caminhão, conhece quase todo o Brasil. Ele nasceu em Prudente. Ele nasceu em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ali ele casou pela primeira vez. Foi em Prudente, em Presidente Prudente, que Getúlio conheceu Maria de Lourdes Rodrigues. Casou com ela uma filha que nasceu, a Márcia, que já tem 27 anos e é casada, só que não deu certo. Depois de um tempo, a separação aconteceu. Ele se separa de Maria de Lourdes. Foi quando ele mudou. Ele mudou, saiu de Prudente e foi para Campinas. Foi lá em Campinas que o Getúlio conheceu aquela mulher. Foi em Campinas que ele conheceu Sueli, Maria Sueli Cordeiro Jaques. Ela tem 36 anos de idade. Ela já foi casada, estava separada, é paranaense de Ibiporã. Os dois se conheceram, os dois separados, o Getúlio e a Sueli. Os dois se gostaram e os dois se amaziaram. Inclusive a Sueli, do primeiro casamento dela, ela tem uma filha de nome Patrícia. Getúlio adorava Sueli. Ele gostando uma barbaridade da Sueli de 36 anos de idade. O casal viveu bem durante 1 ano e 3 meses. Durante 1 ano e 3 meses, tudo correu bem. Getúlio foi feliz ao lado dela. Getúlio gostava muito, mas muito da Sueli. Mas de repente, ele não entendeu. Para a tristeza dele, até para desespero dele, Sueli chegou para ele e pediu a separação. Mas por quê? Ela não queria mais. Ela não estava gostando mais dele. Ela queria se separar. Getúlio, chateado, frustrado, ele fala de seu amor por ela. Ele insiste, quase implora para que ela permaneça ao lado dele. Só que Sueli estava decidida. Sueli sabia o que queria. Ela estava decidida. Ela ia embora. Ele poderia continuar naquela casa. Ela já tinha tudo resolvido. Ela ia mudar. Ia morar com uma amiga dela. Ia para o bairro São Luís, lá em Campinas. Ela deixava o endereço com Getúlio. Ela estava morando na Rua 1, iria morar na Rua 123, com aquela amiga dela, a cozinheira Sirlene. Ele poderia visitá-la, mas ela não o queria mais como marido. Estava tudo terminado, tudo acabado. A dor de cotovelo. Getúlio sofreu. Getúlio gostava dela. A mulher agora, com a filha de 10 anos, muda. Ela vai morar no bairro São Luís, na casa da amiga, a cozinheira Sirlene Oliveira Fernandes, de 48 anos, viúva, carioca. Só que tem um porém. A Sirlene, a cozinheira viúva, a amiga da Sueli,
todo mundo sabe, a preferência dela é mulher. Ela é sapatão. Declaradamente sapatão. Declaradamente ela gosta de mulher. E de repente a Sueli abandona o marido e vai morar na casa do sapatão. Todo mundo sabia. Todo mundo? Quase todo mundo. Getúlio não. O Getúlio, ele fica até contente que a mulher não foi morar com outro homem. Significa que ele ainda tem esperanças de reconquistá-la, de tê-la novamente com ele. E o Getúlio começa a visitar a ex-mulher, a Sueli. Ele vai visitar, ele leva um presente para ela, ele tenta abraçá-la. Só que tudo isto começa a provocar um ciúmes sem limite por parte da Sirlene. Porque realmente a Sirlene e a Sueli tinham um caso. A Sueli era amante da outra mulher, da Sirlene. Só que o Getúlio não se tocava disso. Ele ia visitar a ex-mulher. Ô, querida, tudo bem? Como é que estão as coisas? Como você está bonita? Ia dar beijinho e o sapatão se mordia. O sapatão ficava no veneno. Quando ele ia embora, eu não quero mais esse homem aqui. Porque sapatão fala de voz grossa, mesmo que não tenha imposta voz. Não quero mais esse cara aqui. Que é? Ele vem aqui, fica dando beijinho em você e você. A Sirlene, que é o sapatão, que é a mulher que gosta de mulher, quer dizer, as duas gostam de mulher, mas uma faz o papel do homem, que é a Sirlene. Ela morre de ciúmes. Morre de ciúmes. E ela dá uma dura na Sueli. O que esse cara vem fazer aqui? Tá prejudicando o nosso relacionamento. E o Getúlio, sem se tocar de nada, ele propõe reconciliação, volta. A Sueli, a Sirlene, começa a pegar um ódio violento dele. Violento mesmo! Agora, quarta-feira passada, o Getúlio, mais uma vez, foi visitar a Sueli. Outra vez, ele foi visitar a ex dele. Só que o tempo foi passando, ele conversando. Chegou uma hora e ele falou: pô, tá tarde, né, Sueli? Será que eu não podia ficar por aqui? Ele queria dormir lá. E a Sueli falou pra ele: olha, dá uma descansada lá com a menina, com a Patrícia, com a filha dela. E ele deitou ali, perto da menina. Enquanto isto, a Sirlene morrendo de ódio. Na cozinha, ela chama a Sueli. Que é? Você deixa esse cara aqui? Que é? Ele vai dormir aí? Na minha cara, você vai querer me trair? Na minha cara, você vai querer me trair, esse cara aí? O sapatão morrendo de ciúmes. Aí ele finge ela. O sapatão, ela. Finge: olha, eu vou pegar uma fita lá no quarto e já volto. Diz que ia pegar um cassete, uma fita. Só que foi até o quarto e pegou aquela barra de ferro. O Getúlio estava dormindo. O Getúlio dormia. Foi quando o sapatão, a Sirlene, com aquela barra de ferro, começou a bater nele. Ele despertou sem saber por quê, mas já tomando aquelas barradas de ferro. A menininha acorda e começa a chamar a mãe. Mas o sapatão bate até matar. Matou. Por ciúmes, matou.
A Sueli chamou a polícia e contou tudo. O sapatão fugiu. No dia seguinte, ela, né? A Sirlene foi presa. Foi localizada em Campinas mesmo e levada para o 8º distrito, aonde foi ainda autuada em flagrante pelo doutor Roberto Alves Correia. No começo o sapatão negou. Não, só que depois viu que não tinha jeito e abriu o jogo. Matou-o mesmo. Não, eu gostava da Sueli e esse cara ia lá querendo roubar a nossa felicidade. Sapatão mata o ex-marido. Não dá nem pra explicar direito. Sapatão mata o ex-marido da atual mulher do sapatão que aconteceu em Campinas. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Ela mesmo se perguntava. Ela se perguntava: será que eu estou ficando louca? Será que eu estou endoidando? Será que eu estou enlouquecendo? Será? Ela, uma mulher de fibra, uma mulher fazendeira, uma mulher que durante anos tocou aquela fazenda, Dona Beatriz, enviuvou cedo. É bem verdade que o primeiro marido dela era bem mais velho. Ela casou com o coronel, dono da fazenda, bem mais velho do que ela. Ele morreu. Ela tinha 40 anos de idade, aproximadamente isto. Ele morreu e ela tocou com rédeas curtas, tocou maravilhosamente bem a administração da fazenda. Ela lidava com capataz, peão, gado, com tudo. Beatriz, uma mulher de fibra. Beatriz, uma mulher de luta. Beatriz, uma pessoa maravilhosa. Uma mulher bondosa. Uma mulher sem filhos. Quando casou, o marido já era velho. Ela nunca teve filhos, mas ela gostava da criançada da fazenda. Comprava brinquedos no Natal para todo mundo, na Páscoa, ovos de Páscoa. Toda criança da fazenda a adorava. Todo mundo gostava dela, Dona Beatriz. Uma mulher de fibra, uma mulher lutadora. E era agora a mulher que na dúvida se perguntava. Era agora que a mulher na dúvida se perguntava: será que eu estou enlouquecendo? Será que eu estou ficando louca? Será que eu estou endoidando? Dona Beatriz, agora que ela deveria estar feliz, mais feliz, agora que todo mundo achava ela seria a mais feliz das mulheres. Afinal, Dona Beatriz, depois de quase 10 anos de viuvez, Dona Beatriz havia se casado de novo. Osvaldo apareceu na vida dela. Osvaldo, um rapaz que veio de São Paulo para o interior. Osvaldo que se estabeleceu com um escritório de representação naquela cidade. Osvaldo que conheceu Beatriz. Beatriz nem pensava em novo casamento. Osvaldo era 10 anos mais novo do que ela. Mas começou. Ela com 50, ele com 40, 39 e 40 anos de idade começaram a namorar. O namoro foi em frente e a rica fazendeira contraiu matrimônio com Osvaldo. Osvaldo era o herdeiro dela. Mas não tinha esse negócio de herdeiro. Não tinha esse negócio de herdeiro porque os dois se amavam. Os dois se amavam de verdade. Ela amava desesperadamente.
Ela agora gostava do marido, ela tinha um respeito pelo marido, tinha boas lembranças, mas que ela se recordava amor. Ela nunca teve, ele era muito mais velho do que ela. Agora Osvaldo era fogoso. Osvaldo era ardente. Ela estava feliz, mas de repente começou aquela loucura. Ela que dizia: eu vi com meus próprios olhos, eu vi e revi, eu vi aquele vulto, eu vi aquela mulher, eu vi ela passando de lá para cá, ela passando de lá para cá, eu ouvi as vozes, você não ouviu? E ela pergunta para Osvaldo: olha lá, ela está ali. Não estou vendo nada. Ele não estava vendo nada, Ele não via absolutamente nada. E ela via uma sombra. Às vezes, até no seu quarto, ela ouvia uma voz de mulher, uma voz cavernosa, uma voz que chamava por seu nome: Beatriz. Voz de mulher: Beatriz, vem que eu estou te esperando. Você ouviu? Ela dizia ao marido que dormia ao lado dela: você ouviu? Ouviu o quê? Olha, ouça! Beatriz, tá ouvindo? Não tô ouvindo nada. Beatriz, vem que eu estou te esperando. Não tô ouvindo nada. É alucinação que você está tendo. Tira isso da cabeça. Beatriz, que nunca foi de ter medo. Beatriz, que sempre foi ultra corajosa, estava morrendo de medo. Beatriz, ela sentia os nervos em frangalhos. Ela sentia os nervos se despedaçando sob seu corpo. O medo. Agora, à noite ela tinha medo. Ela pediu, olhem, nunca ninguém tinha visto absolutamente nada. Só ela que via, só ela, Beatriz, que via e ouvia. Ela estava ficando louca. Ela, por quê? Ela vai a médicos que receitam calmantes. Ela tomava calmante e ficava meio abobada, meio entorpecida. Mas mesmo assim ela ouvia: Beatriz, vem que eu estou te esperando. Vem que eu estou te esperando. Ninguém ouvia. O marido ao lado dela, ela nem perguntava. Ela olhava para ele e via que ele não tinha ouvido, não. Ela estava ficando louca. Dobra a dose de calmantes, dobra a dose de médicos, dobra a dose de tudo. Ela não tinha mais força para absolutamente nada. Ela não tinha mais força para absolutamente nada. Ela perdeu a fibra, perdeu o ânimo, perdeu a vontade de tudo, perdeu a vontade de tudo. Ela agora precisava. O que era, meu Deus? Receitam a ela ir a centro espírita, a centro de macumba. Era algum encosto, mas nada resolveu. Pelo contrário, a cada tentativa de sair dessa, mais e mais, ela se envolvia. Precisa de internação. Foi o diagnóstico médico, o marido se desesperou. Precisa de internação. Ela foi internada, mas não quis ficar. Ela, em um mês, estava de volta melhor, mas em casa, ela sempre ouvia: Beatriz, não adianta fugir. Beatriz, não adianta fugir. Beatriz, não adianta fugir.
ela se matou. O que ela ouviu não se sabe. A pressão psicológica foi grande demais e numa determinada manhã, ela tomou todos os calmantes durante a noite, de um vidro inteiro, e quando seu marido Osvaldo acordou, ela estava gélida, estava fria, gelada a seu lado. Ela se matou. Se matou ou foi acidente que tomou demasiadamente os comprimidos, tomou uma dose, tomou tudo. Foi uma tristeza, coitada de Dona Beatriz. Ela casou em regime de separação de bens. Separação parcial de bens. O que era dela, era dela. O que era dele, era dele. Mas com a morte dela, tudo ficou para ele. Ela não tinha filhos. Com a morte dela, tudo ficou para ele. Osvaldo, gerenciando, administrando a fazenda. Agora, era proibido falar em Beatriz. Ele proibiu falar em Beatriz. Nunca ninguém viu absolutamente nada. Não passou nenhum ano. E Osvaldo casou de novo com uma moça de São Paulo que ele já tinha namorado com ela. Casou com Miriam. Ele e Miriam se casaram. Durante 3 anos não se tocou no nome de Beatriz. Só que Osvaldo se torna um cara intransigente. Ruim, e a mulher tinha que obedecê-lo em tudo. Ele começou a bater em Miriam. Ele deu um açougue uma vez nela, que tirou o sangue. Foi quando ela foi à delegacia da cidade. Foi quando Miriam foi com o auge da raiva, em vigor, no auge da raiva. Ela foi à delegacia e contou a história. Uma história surpreendente. Ela contou que tudo era preparado por ele. Miriam o ajudou. Ele mantinha a Miriam numa casa na cidade. Durante a noite ia buscá-la, colocava ela dentro de casa. Era Miriam que encenava tudo aquilo. Era Miriam que aparecia para Beatriz. Não era visão, era real. Era Miriam que falava: Beatriz! O plano dele de enlouquecer a mulher. Miriam que falou, ela não tomou os comprimidos, ele que deu. Foi ele que deu. A história veio à tona. Um plano maquiavélico de enlouquecer a mulher. Miriam revelou tudo, é bem verdade que ela entrou numa coautoria. Foi coautora da simulação, pelo menos, da tentativa de enlouquecer Beatriz. Uma história do Arco da Velha. Ele foi condenado pela morte dela. A fazenda ficou ao Deus dará. A fazenda não foi herdada por ninguém, ficou para o Estado. Ele matou a mulher, não tinha direito à herança dela. Ela não tinha mais descendentes, nem ascendentes. A fazenda ficou para o Estado, dizem que foi subdividida. Hoje, conjuntos na cidade residenciais estão na área que era da fazenda, mas a história é maluca. Beatriz, você não pode fugir. Tudo foi bolado, tudo perfeitamente bem bolado por ele. A mulher não estava louca, ele que era um maníaco, que queria ficar com Miriam. Quando ficou com Miriam, bateu até que ela o denunciou.